leitura. Vai, Doris, vamos botar logo isso para fora, Doris. Ai, meu Deus, será? Vai lá. Vontade. Mas se as crianças começarem a gritar aqui no fundo... Dá nada. Qualquer coisa eu continuo. Tá. Tá bom? Vamos lá. Animais lunares. Os animais têm um papel importante nas lendas e na mitologia, quais são com frequência retratados como detentores de capacidades mágicas, poderosas e transformadoras. Infelizmente, com a adaptação das imagens dos animais, dos animas, para personagens de histórias infantis, bonitinhos, higienizados puros, esse aspecto se perdeu. Muitos animais encontrados em velhas histórias e lendas, no entanto, têm uma forte associação com a lua e costumam ser relacionados a mulheres ou deusas. Eles têm um importante papel nessas histórias, seja oferecendo ensinamento e orientação, seja representando as energias da mulher ou da deusa, numa forma com a qual a pessoa possa se relacionar no nível não intelectual. Alguns animais representam uma faceta particular da... Em alguns casos, um aspecto que perdeu importância ou foi escondido. Outros personificam as energias ocultas das mulheres ou da lua. Esses animais não são apenas parte da história, são imagens que ganham vida em nossa mente e fantasias. Eles representam o nível instintivo do nosso ser, um nível que é importante para a mulher, mas reprimido pelo mundo moderno cientificista. Não é viável no livro este analisar todos os animais que têm conexão com a lua ou associações com o feminino, mas é válido considerar alguns entre os mais óbvios e também outros não tão óbvios assim. Eu não sei se tem algum outro, o que está escrito aqui, porque no meu está em branco, tem um espaço. O uso da borboleta como símbolo da feminilidade remonta ao período neolítico. A imagem da borboleta representava a deusa minoica da vida e da atividade, e a forma das asas, os lábios, que evidenciavam a entrada da vagina da mulher. Na cultura asteca, a borboleta era usada como símbolo da fertilidade e da vegetação, e uma espécie particular de borboleta, símbolo da deusa em rituais associados a mulheres e flores. A borboleta era associada à alma e ao fogo, do espírito e do renascimento. A transformação da lagarta em borboleta era vista como uma metáfora do conceito de vida após a morte, em que se deixa a velha forma de um corpo material para se viver numa forma nova e mais... Numa lenda irlandesa, Etain foi transformada em borboleta por um rival apaixonado e viajou sob essa forma até renascer mais uma vez como humana. A borboleta também era associada ao fogo e a palavra gaélica para descrever a tocha acesa no fogo cerimonial. Então, acender as fogueiras da cidade. Era a mesma usada para denominar a borboleta. Assim como outras imagens femininas, a borboleta era relacionada à lua, e a curva de suas asas refletia a curva da lua crescente e da lua minguante. Sua forma foi estilizada pela cultura minoica na imagem do labres, um machado com duas cabeças. O unicórnio era como uma criatura da lua, sábio e belo, representava pureza, gentileza, proteção e iniciava a mulher na vida adulta. Há muitas descrições do unicórnio, com relatos das formas de seu corpo e tamanhos que variam entre o de uma cabra ou de um cervo grande. Mas a imagem que permaneceu foi a de um cavalo branco com um único chifre no centro da testa. O chifre, que poderia ser pontiagudo ou espiralado, era chamado de alicó. Foi descrito como sendo branco na base e negro no centro. E vermelho na ponta, cores associadas a representações lunares femininas. O alicórnio tinha a habilidade de proteger e de tornar qualquer veneno inofensivo.
refletindo o poder da transformação. Na mitologia romana, o unicórnio era associado à caçadora Diana, que dirigia uma carruagem puxada por 8 desses animais. O unicórnio era visto como um animal nobre e inteligente, que vivia na floresta selvagem como guardião das outras criaturas do reino da floresta. Selvagem e perigoso demais para ser caçado tradicional. A única forma de capturá-lo era atraí-lo para uma armadilha, cuja isca era uma virgem, às vezes sentada por sua própria vontade, ricamente vestida e outras vezes contra sua vontade, atada nua a uma árvore. Atraída pela pureza da dona, o unicórnio deitaria a cabeça no colo da menina e se deixaria ser capturado morto. A ponta vermelha do chifre, transformador do unicórnio, deitado no colo da jovem, pode servir como símbolo da menstruação, do despertar da puberdade e da experiência sexual. O unicórnio trazia o primeiro sangramento à virgem, oferecendo-lhe a espiral do ciclo por meio das fases e das cores da lua. O animal não era atraído por ela, mas é que levava a todas as virgens o dom da condição de adulta. O símbolo fálico do chifre pode indicar que, assim como a serpente, o unicórnio era considerado o primeiro sexual da mulher, o qual trouxe o seu sangramento. Os homens nunca deveriam caçar um unicórnio, pois ele representava os poderes da feminilidade. Entretanto, uma vez capturado pela virgem, o unicórnio poderia ser guiado pela moça, por ser então parte dela mesma. A caça do unicórnio poderia recordar a busca pelo Santo Graal. Poderia ser encontrado pelos homens com a ajuda de mulheres. Acreditava-se que a cada vez que o unicórnio morria, um pouco também deixava este mundo. No mundo moderno, em que as energias da feminilidade têm sido reprimidas, são poucos os unicórnios. Talvez tenha chegado o momento de chamá-las de volta. Muitas deusas lunares eram representadas como deusas pássaros. A pomba, de modo particular, longamente associada à divindade feminina, e ela era um símbolo de Ishtar, Astarte, Inanna, Reia, Deméter, Perséfone, Vênus, Afrodite e Ísis, e tornou-se a representação do Santo Graal. A pomba também é encontrada em muitas imagens da Virgem Maria. De modo universal, a pomba era o símbolo da rainha do paraíso, da feminilidade, da gentileza, do amor, da sexualidade, da espiritualidade, da sabedoria e da paz. Como símbolo da luz da lua, ela trazia sabedoria e inspiração ao mundo. Na tradição gnóstica, Sofia, a sabedoria sagrada, é representada pela pomba, vista como a portadora da luz da Mãe Celestial para a Terra. Na arte medieval cristã, a pomba era representada pelo Espírito Santo e pintada pairando sobre a cabeça de Maria, na Anunciação e Cristo em seu batismo. A pomba também era associada à árvore da lua e com frequência retratada sobre seus galhos. Outra imagem similar que podia ser encontrada era a da pomba pousada no céu da deusa da lua. A pomba com o ramo de oliveira no bico, oferecendo o fruto da árvore, era um emblema na renovação da vida, tanto para Ishtar quanto para Atena. Assim como eram sagradas para as deusas, as pombas brancas eram sagradas também para as moiras, que refletiam a ligação entre o pássaro e os poderes proféticos oraculares da lua. O antigo oráculo grego de Dodona era um carvalho em que viviam pombas, cuidadas por sacerdotisas, que se denominavam elas mesmas pombas. O oráculo se dava nas vozes dos pássaros, em seu som farfalhante, por entre as folhas ou em seu voo. Nas pinturas da Anunciação, a pomba às vezes era representada com a cabeça na direção de Maria, como se lhe contasse seu destino. Além disso, ela simbolizava o aspecto da lua que concedia a vida e o amor. Representava o dom da natureza feminina de trazer harmonia, reunindo o espírito à consciência.
a humanidade e a natureza, e a voz interior da sabedoria e a intuição. Em muitas culturas, o cavalo em particular, em muitas culturas, o cavalo, em particular a égua, representava da fertilidade, mental, da profecia, da magia e das profundezas emocionais ativas. A égua branca simbolizava os poderes da lua, e seus cascos em forma de lua crescente traziam sorte e proteção. A égua simbolizava a maternidade, o amor e a fertilidade da terra. Como o poder da terra, ela trazia soberania. Na Irlanda, o cavalo era usado como parte do ritual de coroação do rei. Também se acreditava que o milho tomava a forma do cavalo nas colheitas. Mesmo nos tempos modernos, a imagem do cavalo na forma de hobby, horse, ainda é exibida em datas especiais ligadas à passagem do ano. Um hobby é uma fantasia feita para ser vestida por uma pessoa, na maioria das vezes pintada de preto, vermelho ou branco. Para o povo celta, o cavalo tinha uma grande importância. A deusa equina Gálica Epona, cultuada aos celtas, era a deusa tríplice. Normalmente era retratada montada à égua ou junto a éguas e seus filhotes, segurando uma cornucópia, um pente, um espelho ou um carro. A deusa equina equivalente dos galeses era Rhiannon, que tinha um bando de pássaros cujo canto poderia despertar os mortos ou provocar o sono profundo nos vivos, o que refletia seu aspecto mais escuro como deusa da morte e do renascimento. O cavalo é nado aos lagos, o mar também a terra. A égua representava a grande mãe das águas primordiais, a fonte da vida. Mesmo atualmente, as brancas cristas da onda são mencionadas como cavalos brancos. A água para os celtas era associada ao outro mundo. Em suas lendas, cavalos mágicos carregavam heróis pelos mares até a Terra Maravilhosa. As histórias folclóricas falavam de cavalos mágicos que pastavam de lagos e poços. Se alguém tentasse montar os animais, eles jogariam o cavaleiro nas águas e o afogariam ou devorariam. Em algumas histórias, os cavalos foram identificados pelo fato de terem os cascos e ferraduras invertidos. Essas imagens de cavalos relacionados à água refletiam os aspectos lunares sombrios associados à morte e à passagem para as profundezas do ser. Os cavalos faziam a ligação ao mundo visível e invisível e eram montados por xamãs que podiam viajar entre esses mundos. Também se acreditava que uma bruxa poderia transformar-se num cavalo com facilidade. Em outra imagem, o que simbolizava o ciclo lunar inteiro. Ele representava as forças dinâmicas da vida e a fertilidade manifesta das fases visíveis da lua, ao mesmo tempo que representava os poderes interiores e ocultos de transformação e morte com a lua escura. O crow não é um pássaro associado a muitas histórias folclóricas. Na mitologia grega, ele era visto como guardião e símbolo de vigilância e paciência. Na tradição celta, ele tinha fortes associações com o feminino. O crow europeu é um grande pássaro cinza de pescoço longo e branco e cabeça preta, com o topo de um vermelho brilhante. Como pássaro aquático, era relacionado a outro mundo e visto como um animal mais secreto, com poderes. Nas lendas celtas, o crow era associado às deusas hostis, às velhas mulheres de mau temperamento ou às mulheres sexualmente promíscuas. Há várias histórias em que as mulheres são transformadas. São Columba, da Irlanda, transformou a rainha e suas servas em crows como castigo. Mananã, o deus do mar, possuía uma bolsa mágica feita com pele de um crow, que um dia havia sido transformada por causa de ciúme. E o herói irlandês Fionn, quando criança, foi cair de um penhasco por sua avó, que se transformou num crow. O crow também era associado à morte, ao fim do ano velho e a estações. Histórias irlandesas tratam dos 4 crows da morte.
filhos encantados de uma velha chamada a Bruxa do Templo. Outra lenda conta que o deus Medir, tinha 3 Grôs que poderiam roubar dos guerreiros a coragem e a força de lutar, e que se o guerreiro visse um Grô num campo de batalha, tratava-se de um mau presságio. O enfraquecimento do espírito do guerreiro atribuído ao Grô demonstra tabus muito parecidos aos associados às mulheres menstruantes. Em todas essas histórias, as mulheres Grôs demonstram comportamento e capacidades correspondentes aos das fases menstruais e pré-menstruais. Elas são vistas como rudes, hostis, sexuais e capazes de trazer morte aos homens. Entretanto, também era ligado à profecia, à mudança do ciclo, transe reflexivo e à tutela, representando os aspectos positivos dessas fases. Nos tempos modernos, Coruja tornou-se um símbolo de sabedoria, por meio de sua associação à deusa grega Atena e à deusa romana Minerva. Mas em seu antigo simbolismo, presente nas tradições de Roma e da Grécia antigas, estavam relacionados à morte e à destruição. Acreditava-se que ouvir o chamado de uma coruja à luz do dia ou por 3 vidas era um anúncio de morte. Na Escócia, a coruja era conhecida como Cailleach, ou associada ao inverno e à morte. A coruja também tinha uma forte conotação sexual. No país de Gales, dizem que o piado de uma coruja significa que uma mulher solteira acabou de perder a virgindade. Das celtas aparece na história de Leu. O tio de Leu, em poderes mágicos, usa flores e plantas para fazer para o sobrinho uma noiva mágica chamada Blodeuwedd, que significa rosto de flores, em galês. Blodeuwedd, porém, foi fiel a Leu, apenas enquanto as flores mantiveram seu perfume, apaixonando-se em seguida por um caçador. Esse caçador feriu Leu com uma flecha, o qual estava à beira da morte, quando foi encontrado e curado por tios. Como castigo por sua traição, a noiva infiel foi transformada numa coruja, e ainda hoje a palavra na língua galega coruja é Blodeuwedd. Blodeuwedd era uma mulher sensual, que seguia sua própria natureza. Por muitas razões, a culpa pela traição não era dela, mas do homem que a criou com expectativas pouco realísticas. A história de Ed assemelha-se, feita assim como Adão, da própria terra. Sua igual, ela recusou-se a ter relações deitada embaixo dele e fugiu do Éden. Lilith passou então a chamada coruja e a seu piado, e era representada como garras nos pés e asas de pássaros. Ela era vista como demoníaca, como o aspecto negro da lua e da feminilidade. Ela era a rainha do mundo inferior, que levava à morte aos bebês e os homens durante a noite. Como tal, era o aspecto escuro de Eva, a maldição menstrual que Eva trouxe ao mundo da serpente. Ambas as histórias mostram a verdadeira natureza da mulher. Para passar de donzela a bruxa anciã, a coruja simbolizava os poderes ocultos inerentes a ela, a sabedoria do ciclo menstrual e a transformação e a morte necessárias ao velho e a fim de que haja renovação. Lebres e posteriormente era símbolo de fertilidade, das energias dinâmicas da vida, de crescimento, renovação, prazer sexual, e estavam associadas de forma direta à lua e suas deusas. De modo particular, a lebre estava associada à deusa Ostara, que deu seu nome à festa moderna da Páscoa. Ostara, representada como a cabeça de lebre, eram suas lebres que deixavam da nova vida para anunciar o nascimento da primavera, uma imagem que ainda pode ser encontrada no moderno coelhinho da Páscoa. A deusa escandinava da lua e Frey, a deusa do amor e da fertilidade, eram servidas por lebres, assim como a deusa romana Vênus.
Dizem que os desenhos na superfície da lua representam um coelho ou uma lebre. Na tradição ocidental, a lebre se torna fértil ao olhar para a lua no céu. A lebre também era os poderes lunares e femininos da adivinhação, a transformação, a sexualidade e a loucura inspirada. A rainha celta, Boadicea, tinha uma lebre para a adivinhação. Soltava debaixo de seu manto antes da batalha e, de acordo com o rastro que ela deixava com sua corrida, previa-se o que estava por vir. A relação da lebre com a sexualidade sobreviveu até os tempos modernos e encontrou expressão no conceito de coelhinha, a bunny girl. Realmente, devido a esses aspectos indesejáveis, a lebre era vista pela igreja medieval como de mau agouro e foi associada às bruxas. Uma bruxa na forma de uma lebre só poderia ser vista com um crucifixo de prata ou posteriormente com uma bala de prata. A imagem pré-histórica da fonte da vida era de uma deusa vista com um útero transformador, ou como a força geradora e dinâmica que teria criado o universo e toda a vida. Ela era tida como a força da vida invisível que mantém o universo e a criação era o seu corpo manifesto. A expressão dessas imagens era observada no ciclo da lua em 2 fases. A deusa era vista como a manifesta nas 3 fases luminosas da lua. Ela era a trindade de crescimento, frutificação e declínio, refletindo o ciclo transitório das estações e da vida. A deusa não manifesta era a figura da lua, o útero visível, a contínua fonte da vida. Representações da lua a mostravam como uma trindade, em vez de uma deusa de 4 aspectos. Não porque o aspecto escuro era desconhecido, mas porque ele estava oculto do olho humano. Assim como a fase escura da lua. Ela era a escuridão do invisível, o não manifesto, a fonte da vida e os potenciais, além da pura consciência, que habitava por trás da trindade de luz. Sua escuridão era a essência de todo o ciclo, assim como as fases luminosas não poderiam ser percebidas, a não ser em relação à escuridão. A imagem da deusa da vida e da morte, da escuridão e da luz, como uma representação do ciclo da lua, foi dividida. A imagem da deusa escura, das energias destrutivas e da morte, foi separada do seu outro aspecto, das energias generativas e da vida. A imagem feminina da morte e da destruição não vinha mais da imagem consoladora do retorno ao útero universal. A renascer, e dessa forma, o ciclo lunar da vida, de vida, morte e renascimento, foi rompido. A imagem da divindade feminina tornou-se polarizada com a brilhante deusa da vida e a terrificante deusa do mundo inferior, que trazia com ela o fim representado pela morte. A poderosa sexualidade e as energias destrutivas sentidas em mulheres e em seu ciclo menstrual se fundiram às imagens de deusas da guerra, sedentas de sangue. O aspecto criativo dessas energias foi ignorado, e a imagem de uma deusa selvagem, sexualizada e louca, foi a expressão dada a Ishtar, Sekhmet e Morrigan. A acolhedora mãe da morte passou a ser percebida como uma criatura má, cujo único interesse é perpetrar uma destruição freada e sem sentido. A ligação entre sexo e violência perpetuou-se na sociedade moderna, em filmes, livros e em inúmeros estupros às mulheres. A imagem da sexualidade e da morte entrelaçada foi horrivelmente distorcida. A destruidora, como mensageira da mudança, é assustadora se vista de uma perspectiva linear. Mas se vida e morte forem vistas como um ciclo contínuo, ela se torna o caminho para uma vida e um novo crescimento. As deusas foram às vezes limitadas na mitologia ao aspecto da boa mãe da vida ou a assustadora deusa da morte. Mas, casos, suas imagens ainda sustentam reminiscências do ciclo completo. Hécate, a deusa grega da lua escura,
era a rainha das bruxas e a deusa da morte. Como aspecto sombrio e minguante da lua, ela era a padroeira da adivinhação, da magia e também a força que emergia da escuridão interior, trazendo visões com inspiração estática e loucura destrutiva. Como rainha da morte, Hecate segurava a tocha da regeneração e do renascimento. Em outras histórias, ela era retratada como uma faixa brilhante na cabeça e como uma deusa terna de coração. Hecate foi quem demonstrou compaixão por Deméter, de luto depois do rapto de Perséfone. Ela era reverenciada na imagem tríplice, encruzilhadas, onde os 4 caminhos refletiam as 4 fases da lua. Aproximando-nos das encruzilhadas, podemos ver 3 caminhos à frente, mas o 4º caminho está escondido sobre nossos pés. Atena, a deusa virgem da sabedoria e do intelecto, também carregava imagens em seu aspecto mais sombrio. A cabeça górgona era muito associada a Atena, representada com seu escudo ou égide. Nas lendas, a górgona era a Medusa, com serpentes no lugar de cabelo e cujo olhar transformava os homens em pedra. Seu sangue tinha que matar ou de renovar, dependendo da veia de qual vertia. O fato de seu rosto ser emoldurado, dentes retorcendo-se, refletindo a imagem da vulva, fez dela um símbolo de sexualidade, regeneração, criação, renovação e morte. Atena também era representada como uma coruja, animal associado à morte e aos poderes da magia. Ambas, Hecate e Atena, trazem em certa medida a representação de outros aspectos e fases da lua, concentrados na imagem de uma única deusa. A descida de uma deusa dos mortos, no intuito de trazer de volta nova vida e conhecimento, é um tema recorrente na mitologia e reflete os ciclos das estações, da lua e das mulheres. Na lenda grega, Perséfone, a filha de Deméter, Deus, foi raptada e levada ao mundo inferior. Deméter, em sua dor, negou ao mundo os poderes de idade e crescimento até que sua filha fosse encontrada. Perséfone só poderia retornar definitivamente ao mundo se não trouxesse nada do Senhor consigo, mas ela comeu algumas sementes de romã, até que o ato que condenou a voltar ao mundo inferior uma vez ao ano. Perséfone ou Cora era a donzela da espiga de milho, o grão, enquanto Deméter era o próprio milho. A história evoca o princípio unificador do ciclo da lua, no qual representa a mesma substância da mãe. A colheita do milho e sua morte não matam. O que faz o milho crescer e sua morte não matam o que faz o milho crescer, mas são necessários para que ele seja trazido de volta à vida. Perséfone, como grão de milho, permanecia no mundo inferior até o renascer da primavera e no período do ano ela é dos mortos. A descida de Perséfone também pode ser interpretada como um reflexo do ciclo das mulheres, bem como do ciclo da vida. Uma vez por mês, a mulher se recolhe na fase do seu ciclo menstrual para descansar na escuridão da menstruação. Perséfone, como Eva, colhe o fruto vermelho da menstruação e assim se conecta ao ciclo de recolhimento, renovação de energias e descida ao mundo inferior. Acima dela, na superfície, inverno e Deméter dias da fertilidade do mundo, refletindo a ligação entre o ciclo da mulher e o ciclo da terra. Na menstruação, a mulher vivencia o recolhimento das leis do mundo exterior e foca a atenção em seu interior, como forma de contribuir para seu próprio crescimento e sua compreensão, podendo assim expandir o conhecimento ao mundo cotidiano. Perséfone e a mulher menstruada estão no inverno, as energias férteis. A primeira descida à escuridão é necessária a fim de que ela cresça e se torne mãe. As descidas sucessivas a cada mês permitem que a mulher receba de volta a parte mais jovem do seu ser, de modo que a vida possa recomeçar.
Descer a cada mês com Perséfone é descer ao mundo inferior do inconsciente, do intuito de se aproximar da fonte de toda a vida e da consciência, e dar significado à vida, compreendendo-a. A história ao despertar acompanha o caminho de Eva, a primeira descida. A Dama Vermelha é a feiticeira, Rastamá, e ao despertar em Erva os poderes da mulher, destrói a criança nela. A Dama Vermelha tem a visão da magia, da transformação e da verdade. Na escuridão, sua visão conduz Eva à loucura, à compulsão, à inspiração estática e às energias sexuais e dinâmicas. Antes que essas energias tragam destruição, a ela e por meio dela, ainda é chamada pela Mãe da Escuridão para transformar suas energias, criando a partir da destruição, sendo luz própria à escuridão. Ao descer, Eva experimenta a existência de dois mundos, o mundo cotidiano, visível, e o mundo interior, invisível. Como as deusas pré-históricas, ela pertence a ambos os mundos, e se move entre os dois a cada mês. Sua primeira descida inicia a espiral dos ciclos de renovação, que acompanhará a sua vida fértil. Pode continuar? As histórias celtas e posteriormente as lendas arturianas muitas vezes apresentavam mulheres místicas que apareciam como as representantes terrenas das deusas da soberania ou da terra. Como soberanas, essas mulheres eram capazes de oferecer as dádivas da criatividade, da sabedoria e do reinado divino. Por meio do casamento com as representantes da soberana terra, o direito de reinar era concedido aos reis celtas, e a honra de seus reinados era misticamente associada às deusas da terra. Esperava-se que o rei conduzisse seu povo e fosse fiel a ele. Em compensação, sua soberania lhe oferecia os poderes e a sabedoria do outro mundo. Nas cerimônias irlandesas de coroação, o soberano do reino era representado por uma égua branca. Na lenda arturiana, ele era representado por uma tríplice de Gwynedd, em nome galês, Gwynedd, significa fantasma branco e reflete as qualidades lunares da soberania. Nessas lendas, a soberania aparece na forma de várias mulheres, cada uma sustentando uma qualidade lunar e manifestando um aspecto da terra e da divindade feminina. A sabedoria se manifesta no papel da virgem receptiva, da bondosa rainha, da misteriosa donzela negra e da velha e feia. Essas mulheres aparecem a reis, oferecendo-lhes dons e ensinamentos, propondo-lhes desafios, os quais lhes permitirão vencer a necessária para o reino. A donzela brilhante, cuja cor é o branco, é retratada como fonte de visão, uma iniciadora da ação. Um papel similar pode ser encontrado nas histórias folclóricas, nas quais donzelas precisam ser resgatadas de dragões e bruxas más. Ainda hoje, esse tema é encontrado em livros. Guinevere, primeiramente, assumiu o papel de linda noiva das flores, a fonte da soberania de Arthur. Mas, ao ser chamada pelo rei, ela tornou-se a visão da soberania para Lancelot. Nas primeiras histórias, Guinevere era apresentada como rainha, a primeira que regia a corte e mantinha a posição de poder de Arthur. A poderosa rainha, cuja cor era vermelho, era com frequência retratada como aquela que queria que o herói cumprisse seu desafio, ou que apoiava em sua busca. Igraine, a mãe de Arthur, também demonstrou mudanças em seu aspecto de soberania. Quando seu papel como rainha temporária terminou, ela retirou-se para outro mundo, no qual mantinha seu poder com a rainha do castelo das donzelas. A donzela escura entra na lenda a fim de dar o herói, forçando a direção do autoconhecimento e do comportamento responsável. Nos mitos arturianos, ela aparece como a feiticeira Kundry, que reprova Peredur por não formular a pergunta Graal e incita à ação os cavaleiros que buscam o Graal.
após repreendê-los por sua apatia. Ela é retratada como a língua cruel, que testa e atormenta os cavaleiros. A feiticeira Morgana também refletiu a donzela escura em seu antagonismo com relação ao rei Arthur e no constante questionamento de seu como rei. A donzela escura podia ainda ser representada como uma mulher guerreira, cujo papel de companhia era ensinar e transformar a forma de pensar do herói. Ela detinha o poder da magia e da escuridão, mas também representava o dinamismo da donzela. Da mesma forma, a bruxa anciã parecia como uma figura da escuridão, mas era vista como a guardiã do conhecimento oculto e da nação. Com frequência, ela parecia como uma mulher de aspecto velho e feio, e era transformada por meio da ação do herói numa jovem e linda donzela, a exemplo da história de Sir Gawain e a Dama Abominável. Esses aspectos da soberania refletem o ciclo da lua. Assim como a lua, os aspectos da donzela brilhante, da donzela escura, do anciã, não eram fixos, eram vistos como dinâmicos, transformando-se entre si. Soberania, como a deusa da terra, refletia a natureza da terra, a florescente energia da primavera, a generosidade do verão, o retiro do outono e a escuridão do inverno, em que a beleza manifesta da terra era escondida. No entanto, ela também demonstrava esse ciclo representantes terrenas, e do ciclo menstrual das mulheres. Como acontece com a lua e estações, uma mulher também flui de um aspecto do ciclo para outro, mudando e se transformando em sintonia com a natureza. Soberania, sendo a própria terra, inspira a humanidade, oferece-lhe sua generosidade, reprova sua inação e suas ações erradas e transforma a nossa maneira de ser. A soberania também pode aparecer em histórias como a mulher ideal, cuja aparência reflete as 3 cores lunares, o branco dele, o negro dos cabelos e o vermelho dos lábios, equilibrando todas as cores em seus simbolismos dentro de si. Ela conhece a si mesma e é fiel à própria natureza. Numa das versões da história de Gawain, a resposta à pergunta do Cavaleiro Negro era: o que a mulher mais quer é ter soberania. Nesse contexto, isso teria um significado ainda mais do que ser do jeito que a resposta apresentada em outras versões. As lendas arturianas demonstram não só os diferentes aspectos da soberania, mas também as interações entre as mulheres e a soberania, e entre os homens e a soberania. Para as mulheres, a busca pelo Santo Graal, o cálice da soberania, está em sua própria experiência e identificação com cada um dos aspectos da soberania, dentro delas mesmas e de seus ciclos. Para os homens, no entanto, apenas quem é justo, honesto, confiável e amoroso pode exercer sobre a terra como representante ou parceiro da soberania. E, em troca disso, ela será a sua fonte de inspiração, poder, sua guia e mestra. Uma mulher comum também pode oferecer os mesmos presentes a um homem, mas somente se ele reconhece a soberania dentro dela e lhe permite ser fiel à sua própria natureza soberana. Soberania quer liberdade para ser ela mesma, e essa liberdade precisa ser oferecida a outras mulheres, assim como pelos homens. O amor e a confiança que um homem oferece a uma mulher para admitir sua soberania são recompensados com as dádivas da própria soberania dela. Continua? Tá bom, né? A outra parte ele já engata num outro tópico. Achei muito interessante essa última parte aqui sobre a soberania e os homens, né? Que os homens, ela até conta
um pouco lá no começo, né, que quem vai à procura do Santo Graal são os homens, né? As mulheres não precisam ir à procura do Santo Graal, que ele já é parte de nós, né? Achei isso incrível, né? Eu nunca tinha feito essa, essa ponte aí. Eu gostei de uma frase, só deu para anotar, a loucura inspirada. Achei lindo essas duas palavrinhas aqui, né? Que é o que muitas vezes a gente usa, né? Uma loucura inspirada, que são as coisas que vêm, que é o que resgata a nossa essência, né? É o momento dessa loucura. Eu vi dessa maneira, né? Achei bem interessante isso aqui. E também a história, quando ele fala da virgindade, né? Com a coruja, né? Que a cada vez que né, perde a virgindade, a mulher perde a virgindade, uma coruja morre. Será que é por isso que a gente está com tão poucas corujas, hein? Talvez. Engraçado, antes de vir morar em apartamento, eu morava numa casa, era duplex, e aí tinha a parte de cima e um casal de coruja fizeram um ninho lá, entendeu? E eles tiveram 3 filhotes. Então era muito engraçado. Se for levar em consideração o que eles acabaram de dizer, gente, isso a minha avó já falava, que quando uma coruja passava cantando era sinal de que ia morrer alguém. Eu digo, pronto. Toda noite, né, o pai coruja, ou era a mãe coruja, vinha e dava aquele rasgo, sabe, aquele canto em cima da minha casa para poder dar a volta e entrar no ninho deles, né? Eu digo, pronto, vai morrer quantos? Se for ver, faz sentido, né? Porque todo dia, de um jeito ou de outro, morre alguém, né? Aí falou, lembrei bem disso. Eu sempre tive, sabe, uma ligação assim com coruja. Até acho que eu comentei com vocês que um dia eu tava reparando nas minhas coisas e tinha coruja por tudo que era ao lado, sabe? Caderno de coruja, estampinha de coruja, desenho de coruja. Agora eu tô numa fase borboleta, sabe? Que eu ponho borboleta em tudo. É uma borboleta mesmo, né? O do Sagrado Feminino. A tenda, é uma borboletinha. Sim, eu acho linda aquela borboletinha. Eu tô nessa fase, assim, de borboleta agora. E agora lendo, achei bem interessante, né? Porque realmente... gostei muito do... a gente vê essas figuras, né, na nossa mente, mas a gente não para pensar, né? Até na questão dos sonhos, né? Que os animais também aparecem, né, nos nossos sonhos. E acho que é bem legal, né, de começar a reparar a simbologia que esses animais bem interessante. têm. Muito legal. Bem. Foi bem interessante. Eu gostei dessa leitura de hoje, assim. Ela tem muita informação, mas são coisas que você vai assimilando, né? Por isso que houve tanta caça às bruxas, né? Porque tudo criavam um lado negro, porque a mulher ousava, né? Como a própria Eva, né? Ela despertou, né? E eu até já tinha comentado com isso sobre esse despertar da Eva, né? Eu tenho um áudio, ele tá bem baixinho, gente, isso é tão antigo, eu vou ver se eu trago ele e mando para a Isa para a gente ouvir. Que eu achei bem interessante dessa coisa da Eva não ter sido submissa, porque se ela tivesse continuado, né, eles tivessem continuado com aquela mesma historiazinha de viver as 1000 maravilhas no paraíso, a gente não teria o conhecimento, né? E ela foi lá, né, e disse, olha, o negócio é o seguinte, né? Até já comentei aqui, já. O negócio é o seguinte, né? Que Deus chegou e disse, Adão, cadê você? E o Adão estava lá escondido, né? Disse, Adão, tu comeu da fruta proibida, Adão? Eu não te pedi. Não, senhor, não fui eu, não. Foi a mulher que tu me deste por companheira. Né? Quer dizer,
ali já poderia ter já consertado a situação. Não, você comeu porque você quis. Porque você tinha a opção de não comer. Não era? Exatamente. Né? E até dá para fazer esse link, né, da mulher oferecendo, né, o conhecimento para o homem, né? Dá para fazer esse link com essa parte da bem soberania, legal, né? Isso, bem legal. E aí né, aí Deus, Eva, por que tu comeste, né, do fruto proibido? Aí Eva, não, senhor, fui eu não. Foi a serpente lá que tu criaste e colocou aqui. Ela me induziu. Ela me disse que Adão estava me traindo. Eu disse, como é? Você só tem tudo de mulher? Tem não, senhor. Ela me levou lá no lago e ela disse, olha aí para tu ver a mulher que o Adão está te traindo. Quando a mulher olha assim, aí vê a imagem dela, né? Ele disse, está me traindo mesmo, porque ele vai comer agora a maçã. Né? Que ela também poderia ter, nesse caso aí, traz o contexto de que a gente está sempre procurando uma desculpa, nunca sou eu, é o outro, é o outro, é o outro, né? Não, nunca se assumam, né? Eu acho que talvez seja isso que ainda traz, e ao mesmo tempo, cada um assumir o seu papel de quem na realidade você é, né? Que eu acho isso aí é chamado, vamos assim dizer, é você se empoderar daquilo que você assumiu, do ato que você praticou, do que você fez e assumir, né? Porque quando eu não assumo, eu vou estar mentindo para o outro ou para mim, né? Acho que a mentira é mais para quem mente, né? Não é para quem mente, né? Então, assim, a pessoa, é o que eu penso, a pessoa que está enganando outra, na verdade, está se enganando, né? Porque a outra pessoa está acreditando, né? Então, assim, acho que a gente tem que mudar essa visão mesmo. Eu acho que essas leituras, tanto hoje, é engraçado, porque parece que elas sempre estão, alinhadas. Né? Uhum. Eu acho que traz muito, falando disso que a Marisa falou, né? Da gente olhar para dentro, olhar dentro do nosso lado mais obscuro, que foi dito para a gente que uma boa moça, uma boa menina não deve demonstrar certos aspectos, né? Certos traços, e a gente aprende a negar, né? A existência dessa mulher selvagem, né? A calar nossa intuição. E eu percebo que a gente se liberta quando a gente se liberta de tudo isso mesmo, né? E quando a gente se conhece, porque a resposta não está no outro, está na gente. Então, quando a gente passa a se conhecer integralmente até o lado, né, escuridão, eu acho que a gente se torna mais completo, né? A gente se torna completo. É verdade. Acho que às vezes a gente tem que ser mais Lilith, né? E Lilith, a história da Lilith Lilith saiu de time e foi cedo, né? Não, essa história aqui, eu ficar por baixo, peraí, não. Que ela fala, né? Por que devo deitar-me embaixo de ti, né? Por que devo abrir-me sobre teu corpo? Por que ser dominada por ti? Contudo, eu também fui feita de pó, e por isso sou a tua igual, né? Então, ela, tipo, se colocou ali, né, no mesmo pé do homem, né? Ali, como sendo, né, igual mesmo, não submissa, né? E acho bem legal essa a questão da simbologia, né? Que quem foi pelo menos na história bíblica, quem oferece a maçã para Eva é a serpente, né? E a simbologia de Lilith é justamente, né, a figura da serpente. Então, acho bem legal fazer esses Verdade. Né? Verdade. Porque Bem legal. No começo, acho que é desse livro mesmo, né? Que ela fala um pouquinho sobre Lilith. E isso, assim, me acalmou um pouco, porque eu vim, né? Já contei para vocês que eu vim desse meio bem religioso, assim, que leva tudo ao pé da letra e que colocou a culpa toda ali na Eva, né? Então, lendo essas histórias, assim, vendo elas de uma outra perspectiva, de uma perspectiva mais simbólica, né? Porque você tem ali a serpente, você tem ali a árvore da vida, você tem ali a fruta, que simboliza talvez a menstruação, talvez o crescimento. Então, né, fazer
como chama, reaprender, né? Reaprender tudo isso que a gente vê. Reaprender a fazer a conexão, né, real. Isso. Né? É libertador, né? Demais. Eu gosto muito quando fala assim, a bruxa, né? Não no meio assim, eu vou até dar uma procurada, ver me aprofundar mais nesse conhecimento, porque eu acho bonito. Porque eu acho que de ter sido tão banida, né, esse nome bruxa, de ter colocado como algo sombrio, negativo, né, algo pecaminoso, né, vem a história do pecado, que termina assim, quando fala o nome bruxa, já fascina, sabe? Só em você falar, parece assim que, pelo menos para mim, quando fala esse nome bruxa, parece que tira uma coisa daqui de dentro, sabe? Algo em que até o olhar da gente fica diferente quando você olha quando você deixa manifestar esse instinto, né? Que vem, que eu acho que a bruxa aí é essa mulher selvagem, né? Dona de si, dona de toda a sua, eu posso, realeza, entendeu? Que quando você fala assim o nome, parece, para mim, não sei se vocês são assim, parece que cresce assim um poder, sabe? De que eu posso, de que nada me detém, e eu sou a dona da minha vida, da minha liberdade, do meu pensamento. Poderosa, dona da porra toda. Poderosa, poderosa. Isso é maravilhoso demais, gente. Nossa, sério, eu queria... Ai, como eu queria já saber disso há muitos anos atrás. Não se preocupe, não. Você ainda está no lucro. Pode ter certeza. Eu estou amando. Todas. Não existe. Né? Quantas piadas de homens eu já escutei nessa vida, até mesmo de familiares. E é muito engraçado. A sociedade reafirma, as próprias mulheres, nós mulheres reafirmamos padrões machistas, né? Que faz mal pra gente. E a gente repete, às vezes a gente não tem consciência. Acho que a gente acertou, né? Nunca que eu ia imaginar. Eu falava assim, nossa, eu sou vítima da minha vida, da minha história. Nossa, que saco essa mulher. Eu até brincava. Eu sempre falava assim, olha, na próxima encarnação eu quero nascer homem. Eu quero nascer homem. Aí hoje que eu já sei de todo esse poder, jamais. Ser mulher é muito foda, é muito bom. Nós somos, assim, muito mais pra frente, sabe? Acho que a gente precisa ter isso, despertar mais isso em outras mulheres. Olha, se a gente for ver a própria Eva estava como ainda hoje, né? A mulher não desmerecendo o homem, porque o homem tem todas as suas qualidades e tudo, mas a impressão que se dá é que a gente está anos-luz desse homem, entendeu? Um conhecimento que eu digo, gente, esse conhecimento nato que vem de dentro da gente, se você observar o Antigo Testamento, ele só detona a mulher. Só detona. Foi preciso Cristo, né? O Filho, vir para poder resgatar. É tanto que quem são as mulheres que acompanham ele? A Maria, né? Mãe, a Madalena, né? Que não tinha nada a ver, a prostituta foi criada para poder criar aquele personagem fictício, mas a Madalena foi uma das primeiras discípulas, foi ela que levou a fundo, foi ela que trouxe segurou esse cristianismo, entendeu? Que aí quando chegou lá no imperador, que era o imperador Constantino, que foi criado o cristianismo. Então, essa festa do Natal é uma festa pagã, que veio já do paganismo, né? A própria, você viu, a própria festa da Páscoa, o coelho, né? Tem toda uma representatividade do sentido pascal. Então, tudo isso daí foi crescendo, que eu costumo dizer que a Igreja Católica, ela foi o primeiro marketing multinível da humanidade, entendeu? Porque em cada lugar tem uma igreja, entendeu? Então, é uma pirâmide só, entendeu? Então, quando você
quando a gente passa a ver isso, que sempre a mulher era e é barrada nessa, não é busca, é nessa essência que ela é, entendeu? Então, hoje ainda é. Acabei de contar um caso, né, no começo, foi agora, ontem, né? Então, tudo isso daí são coisas que a gente começar a trabalhar já desde pequenininho, a resgatar isso, a resgatar a sua essência, ao valor. Quando eu disser um não, me respeitarem mesmo, independente dessa idade, entendeu? A gente mostrar para o outro. E é aí onde vem o que a Doris falou, desse conhecimento que a gente tem, para que, a partir do momento em que eu passo a me respeitar, eu passo a me olhar, a encontrar as respostas que estão dentro de mim, eu estou já mostrando para o outro que eu mereço respeito. Né? É sempre isso, né? Eu mudo o mundo à minha volta, eu me curo como mulher, curo várias outras mulheres, porque eu muito nessa questão de energia, né? De vibração, da gente atrair aquilo que a gente emite. E eu percebo que quando a gente começa a despertar nesse sentido, eu percebo que muitas mulheres ficam incomodadas, mas incomodadas porque ainda não têm essa consciência, né? Então ainda olha para outra mulher mais como competição, né? O olhar de competição, e outras que falam, nossa, peraí, que bacana, e já começa a vir a conversar, e você começa, é incrível como nesses últimos meses diversas mulheres que estavam afastadas na minha vida estão aproximando por causa dessa transformação que eu estou vivendo, que elas têm percebido através das minhas publicações, das coisas que eu compartilho, me chamam para falar sobre essas coisas. Então, eu acho isso muito maravilhoso, muito positivo. E isso aqui que a gente está fazendo é chamado a sororidade, né? Que é a união de mulheres, onde uma mulher, né, tá ali junto com a outra, levantando, né, empoderando, porque tem até a ideia, para você ver, assim, nós éramos unidas, sim, mas com tantas histórias que você está vendo aqui, que tudo tem uma mitologia, vamos trazer assim, que os homens, quando eles estão juntos, né, que dois homens se encontram, né, tem até uma piada que diz que dois homens, quando se encontram, dizem, e aí, cara, e aí, seu isso, seu aquilo, bate esse cara, tá? Aí quando sai, aí um olha para o outro e diz, esse cara é legal, viu? E duas mulheres, para você ver como a criação já vem tão arraigada de que nós somos inimigas uma da outra, né? Que quando duas mulheres se encontram, oi, querida, beijinho, beijinho, quando sai de detesta essa criatura falsa, entendeu? Então, isso é que a gente tem que mudar, sabe? É valorizar a outra, entendeu? Dentro, se não pode ser todas, mas as que estão dentro do seu ciclo, que é como a Doris falou, Bert Helling, que é o criador das constelações, ele diz que quando uma mulher se cura, ela não se cura só, ela cura várias outras mulheres que estão ali ao lado dela, né, que está ao redor. Né? E é isso que a gente está, esse grupo de leitura, ele está refletindo, a gente está colocando em prática a sororidade. E o mais legal é assim, né, que são mulheres de vários estados diferentes, em fases da vida diferentes, e que cada uma tem a agregar a outra, né? Interessante assim, não é sobre ser melhor nem pior, é diferente. Cada uma está vivendo o seu momento e compreendendo que são ciclos, né? São processos, e que é bom saber que tem apoio e que tem pessoas que já passaram por algo parecido ou que também estão passando, e assim é a força. Opa, peraí, eu tô no caminho certo, né? Tá tudo bem, vai ficar tudo bem, né? Então isso é muito maravilhoso também. Eu vou falar uma coisa que não tem muito a ver com a leitura, mas mais ou menos com o que a gente tem falado, é que esse processo de cura, ele não cura só as mulheres, né? Ele também também para curar o nosso masculino ferido e também o masculino ferido dos homens, né? Que, querendo ou não, nossa sociedade ainda é num sistema muito machista, mas que também causa uma grande dor e um sofrimento para esses homens também, né?
que eles são ensinados a ser assim. Minha mãe me ensinou a ser machista e também ensinou os homens a serem machistas, né? Então, é um processo em que está todo mundo perdido, vamos dizer assim, né? É um sistema que agride todo mundo, né? E eu, como mãe de 2 filhos, eu não posso também ficar só instigando essa coisa do feminino, isso, a mulher, e aí... E esses meninos, né, que eu tô criando? E esse meu companheiro, né? Então, é muito interessante a gente fazer essas análises também, vendo como isso interfere também nesse outro lado, né? Nessa sensibilização do homem, que ele também pode, sim, ser sensível, porque eles também têm essências femininas, assim como nós temos as masculinas, né? E se vocês tiverem um tempinho, depois, quiserem assistir um documentário brasileiro também, muito bom, que é O Silêncio dos Homens. O Silêncio dos Homens. Ele despertou muitas coisas da qual, assim, eu nem me dava conta, né? Que às vezes quando a gente entra nesse processo de autoconhecimento, a gente se apega muito a essa questão da história, né? E do sofrimento da mulher. E a gente esquece também que esse homem também está sofrendo, né? Ele foi ensinado a ser assim. Ele não é esse estereótipo babaca sozinho, né? Alguém ensinou ele. Né? E também a gente não generaliza, porque nem todos são, né? E aí, por muitas vezes, tem que se passar por esse perfil, esse estereótipo, para ser aceito dentro da comunidade, da sociedade. Né? Então, o homem não pode chorar, o homem não pode isso, o homem não pode cuidar da casa, o homem não pode isso, aquilo, outro, né? Então, é muito importante a gente pensar nessa linha que estamos trilhando todos juntos. Então, essa cura, ela não vem só para a gente, essa cura vem também para eles, da forma como a gente vai educar os nossos filhos, da forma como a gente se comporta com os nossos familiares, que eu acho que esses são os mais difíceis da gente lidar nesse processo de mudança, né, de transformação. Então, é o lugar onde a gente mais causa dor e discórdia, é no berço familiar, né? Nos encontros de família, então. Né? Então, esse processo de cura se dá nessas pequenas comunidades, né? Nesses grupos de família, dos amigos. É mais fácil porque a gente escolhe, né? Quem não está muito afim, né? vai curtir outra vibe, mas a família... A família a gente tem que ir, tem que engolir. E esse é o processo mesmo, né? Então, aquilo que a gente eu só queria deixar essa deixa. Não, que foi perfeita, viu? Porque a gente termina se envolvendo tanto e, assim, de uma maneira que você trouxe agora, que agora está uma explosão, né, desse empoderamento feminino, né, dessa coisa. E realmente, vou assistir esse documentário, O Silêncio dos Homens, mexe muito, né? Eles são tidos ali, desde pequenininho, eu presenciei, no elevador mesmo, aqui do prédio. O casal com o filho, rapazinho, né? Rapazado. E um amigo lá conversando, e aí, rapaz? Como é que você tá? Acho que o Diego tem uns 11 anos. Ele disse, e aí, como é que tá de namorada? Aí ele, tio, tô vendo aí uma menina, ele é todo assim, né, tio, tô vendo aí uma menina bem legal. Aí o cara que tava no elevador disse, que conversa, macho, vai namorar, arranja 2, 3, aí a mãe olhou e disse, não. Por quê? Ele vai achar uma namorada. Ele é um homem, por que ele vai ter várias mulheres? O cara ficou assim, sabe? Eu saí, eu digo, olha, para você ver. É aí onde o menino é educado a ter várias namoradas, né? Porque mulher, você tá aí para pegar. E o pior de né? tudo Então, Desculpa. Aí ele se vê nessa obrigação de ser aquele macho, entendeu? Onde as mulheres estão aí para ele se servir, né? Achei muito bonito. E tem um outro lance também, né, Marisa? Porque aí o homem também é obrigado a ficar com a mulher, porque se ele não pegar a mulher ali, né, nesse termo pejorativo, pegar a mulher, ele é viado.
né? É, Tem essas coisas, então ele já tem que estar começa ali uma exposto. hipersexualização muito cedo, primeiro porque criança não namora, né, gente? Criança, Isso. o que a gente tá pedindo para criança se criança tem namorado? Pô, criança É, é e aí, criança, não tem essa, né? e aí entra várias questões, né? Dessa sexualização muito cedo e de que ele tem que estar disponível sempre, né? Se ele não pegar, ele é isso, é aquilo, né? Então, são várias questões de análises desse masculino distorcido, né? Então... É uma sociedade que historicamente está doente, né? Então, assim, eu percebo que nessas acabam tendo que surgir essas extremidades para que depois venha para o meio termo, né? Teve que ir fazer um alvoroço para se colocar no seu lugar, né? Eu entendo, sim, eu tenho essa compreensão de não é competir melhor, superior, não, é sobre a igualdade dentro respeitando as individualidades, né? As características próprias de homem, próprias de mulher, né? Então é importante a gente estar atento a isso, porque é o que a gente estava lendo ontem também, né? A cultura é cultura, né? Então, vamos curar todos que estão na nossa volta, né? Falou muito bem falado, né? Dos homens mesmo, porque realmente eu cresci na cidade interior, que os pais costumavam, os meninos, para ter a primeira experiência na casa das primas. Né? Vocês entendem esse termo? Eu não sei se vocês usam. Mas para poder ter o primeiro, sabe? Então, assim, você tem que mostrar para a sociedade, você tem que estar o tempo inteiro atendendo expectativas ali, né? Então, é sofrido para ambos os lados. A gente tem que ir para esse extremo. Por que a gente tem que adoecer? Por que a sociedade tem que adoecer para mostrar um status para a sociedade que está doente? Não faz sentido, né? Vamos Mas não faz sentido nenhum. Oi? Não faz sentido nenhum. Né? A que ponto a gente chegou? Mas a gente tem agora a oportunidade de educar os nossos filhos. Né? E cabe a gente fazer todas essas transformações, né? Principalmente no casamento. Casamento é algo que todo dia você constrói. Todo dia você bota lá o alicerce, bota lá o cimento e põe um tijolinho, cimento e um tijolinho. E assim, conforme no Dia dos Namorados agora, eu postei lá, não foi que eu botei? Feliz Dia dos Namorados para os que não desistiram. O fogo de hoje, que esse fogo não seja só hoje. Aí eu coloquei lá, Feliz Dia dos Namorados para os que decidiram seguir, né? Porque é uma decisão, todos os dias é uma construção, e não é você se impor, mostrar ao outro o que está se passando com você, principalmente no relacionamento, porque homem e mulher, o pensamento do homem, a gente gosta mais daquela coisa mais falada, né? A gente gosta de toque, gosta da fala, mas o homem ele já demonstra mais com atos, e a gente saber interpretar essas linguagens deles, né? E também da comunicação. O primordial é a mulher, ela é o alicerce. Eu acho que a nossa sociedade ela está mais assim doentia, que tudo bem, vem o lado feminino, né? Essas conquistas que a mulher vem tendo, mas se a gente for analisar direito, a mulher ela está saindo de dentro do alicerce principal, que é a casa, para ir trabalhar. E aí, no que ela sai, tem que ter alguém cuidando do filho. Ou esse filho vai para uma creche, ou vai para outras mulheres cuidadas. Quando é com uma babá, essa babá vem para dentro de casa. E a babá vai exercer o papel da mãe. É quem vai dar o carinho, é quem vai dar o afeto. Quando não é isso, é a criança diante da tela. Né? Então, tudo isso daí vai gerando e vai deixando essa criança perdida. Cadê meu apoio? Quem é que está do meu lado? Dando aquela estrutura, a estrutura de ter um pai e uma mãe.
né? E aí, quando ela sai dessa casa para ir buscar lá, ela vai competir com o homem. Em termos de forças, a gente sempre vai perder, entendeu? Mas, por outro lado, quer dizer, que é uma união. Se a gente observar, até mesmo as cores, você pega um quadro, você utiliza 1001 cores. No final, você sabendo usar aquelas cores com harmonia, vai dar um quadro lindo. Entendeu? Você pega as notas musicais, são só 7 notas musicais, mas uma unida com a outra, a gente transforma um som numa harmonia que é lindo. Entendeu? Então, não é é agregável, e até mesmo o racismo, né? Quando a gente começa a utilizar, colocar em harmonia, porque o que é pintar um quadro é harmonizar as cores, o que é compor uma música é harmonizar as notas musicais, né? Quando a gente começa a trabalhar essa harmonia, que eu acredito que essa saída da mulher como o pilar da casa, houve assim um estremecimento, que você vê os jovens, é como se eles estivessem perdidos, né? Quando tem a primeira, vamos dizer, o primeiro um impasse da vida, que foi uma perda, ou a da namorada, ou de algo, ele não quando eu falo ele e ela, né? Os jovens não estão preparados para essa perda. Porque não vem à tona o índice de suicídio entre os jovens, né? Porque é abafado, porque quanto mais se fala. Então, nisso daí, quando, eu não sei, talvez eu esteja até errada, mas é o meu ponto de vista, quando essa mulher sai para ir em busca, porque até mesmo por conta, se você for olhar, é tão complexo isso, né? Mas eu ainda continuo acreditando que se é ou não para se ter um casamento, então vamos ter que rever o casamento. O que é que eu quero dentro da minha casa? O que é que eu quero no meu relacionamento? O que é que eu quero passar para o meu filho? O que é que eu quero dar? Trazer essa conscientização para nós mulheres, né? Porque muitas vezes a gente quer competir com o homem, não existe. Existe o agregar, existe o unir, existe a participação, né? Entendeu? Então eu acho que a mulher sábia, tem na Bíblia, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, né? Então, é a gente saber usar essa nossa sabedoria, é trazer à tona, a gente voltar a nos conhecer, saber quem eu sou, o que é que eu quero satisfazer uma sociedade, eu quero satisfazer a mim. Então, começar essa cura comigo, voltando lá à frase, quando eu me curo, eu curo tudo que está ao meu redor. Então, partindo do princípio de que eu me curando, eu vou curar os outros, então eu vou buscar essa cura para mim. E dentro disso, eu acho bem interessante a gente estender esses diálogos, sabe, aos nossos companheiros, sabe, aos homens, porque muitas vezes a gente estuda, né, ali sozinha e não conversa com eles, né, sobre essa ciclicidade feminina, sobre essas questões. E eu tô tentando, sabe, fazer isso em casa. Tô tentando trazer o Gustavo para esse mundo, sabe? E eu acho bem assim interessante porque mesmo ele não estando diretamente estudando comigo, ele percebe. Eu já contei para vocês, né? Como ele percebia muito antes de mim, sabe, esses meus movimentos. Então eu tô indiretamente, às vezes eu pego, vou assistir um vídeo, sei lá, sobre alguma coisa referente ao tema, eu pego, coloco na TV e ele tá lá fazendo as coisas dele, mas ele também tá assistindo. Fica captando. Eu tava ali assistindo a live da Lua Menezes, e outro dia também estava assistindo uma playlist da Mirella Fowler. E ele tava ali fazendo as coisas. A Mirella é, nossa, incrível, né? Aí coloquei lá e fiquei rodando. E ele prestando atenção e fazendo comentário. Isso aí, isso mesmo. E ele fazendo comentários, sabe? Então eu acho muito interessante, muito importante a gente tentar levar esse conteúdo a eles, mesmo que por baixo dos panos, sabe? Mas devagarinho e levando isso, porque
como a gente falou, esse movimento também não é alheio a eles, né? Eles também fazem parte dessa cura, eles também precisam de cura. Então, acho que é bem legal estender isso, né, aos nossos parceiros, nossos companheiros. São as conversas sinceras, né? Eu acho que quando a gente mostra a nossa vulnerabilidade, a gente permite que o outro, independente de quem seja, mostre a vulnerabilidade, né, também. E aí eu acho que é melhor para os relacionamentos de amizade, de namoro, de marido e mulher. Eu percebo isso também, porque vocês perceberam, eu sou bem oral, né? Então eu gosto de falar. E principalmente quando eu estou aprendendo coisas, né? Igual eu tenho aprendido recentemente, eu quero falar para todo mundo. E meu marido, esses dias estavam falando até para Benjamin e para Cecília aqui, meus filhos. Eu já vou começar a colocar na cabeça deles desde pequeno, para eles, né? Tá certo. Saberem se respeitar, amarem do jeito que são, eles são perfeitos do jeito que eles são, e se tiver alguma coisa que mudar, que mude assim com tranquilidade, com paz, sabe? A gente tem que ter uma vida leve, não precisa viver ansioso, né? Com medo, com inseguranças. Eu falo isso porque até pouco tempo era eu. Então, assim, é muito bom viver toda essa transformação, né? É muito positivo. E falando de um outro documentário, que eu assisti até pela Lua, da Lasciva Lua, sim. que ela indicou tem no Netflix, é Absorvendo o Tabu. Sim. Você já assistiram? Maravilhoso. Eu achei muito legal, é só 20 e poucos minutinhos. Eu achei muito interessante, assim, é muito engraçado, né? A visão que a gente tem. É importante a gente buscar o conhecimento para a gente se libertar desses tabus, né, que são criados e a gente absorve sem trazer a consciência do porquê que a gente está agindo daquela maneira, né? Se libertar para ser feliz. É isso mesmo. E dentro dessa linha, eu acho que até assim faz parte dessa busca pela nossa integridade, né? Porque se a gente sente necessidade de tratar disso, a gente esconder de quem é próximo a nós não faz sentido, né? Porque a gente vai estar mostrando o quê? Metade de nós? Não é? Entende? Então, eu acho que é muito importante a gente aprofundar isso nas nossas falas, nos nossos diálogos diários, sabe? Para tentar trazer isso, porque às vezes parece que é tão teórico, né? Mas tá ali no nosso dia a dia, faz parte da nossa vida, não tá longe, né? Então, acho que isso faz muito parte, assim, né, da busca pela nossa integridade, isso de, como você falou, falar, conversar, né, falar com o marido, falar com os filhos. Eu estou tentando amaciar, assim, a minha mãe, por exemplo. A minha mãe é evangélica roxa, sabe? Então, eu estou tentando achar um jeito de conversar com ela, só que eu também tenho essa coisa de que eu preciso respeitar a escolha dela, né? Ela tá ali no caminho dela e eu tenho que respeitar isso. Então, eu tenho que achar um meio de chegar até ela, né? Porque o Sagrado Caminho não trata de religião, não é sobre isso. Por mais que tenha aí, né, essa linha cultural que trata dos mitos e tudo mais, mas a Bíblia também pode ser um mito, né? Como a gente viu. Então, né, pegar esses caminhos e tentar chegar até as pessoas, né, do nosso convívio. Acho que isso é muito importante, faz assim parte da nossa busca por essa pessoa íntegra, né? Mas quanto aos relacionamentos, não se preocupem não, porque como a gente estava falando antes, a nossa mudança vai transformando também quem está ao nosso redor, né? Eu sempre gostei de ler. Gente, às vezes eu fiquei apaixonada pela leitura com aqueles contos, livrinhos de história da Sabrina, Júlia e Bianca. Não sei se é do tempo de vocês, né? Mas contam histórias de amor. Então eu virava à noite, eu pegava uma vela, ia para debaixo da minha cama e lia. Numa noite eu lia um livro daquilo. E eu sempre gostei. Fui ficando, para mim, o livro, quanto mais grosso, melhor, né? Aí saí desses livrinhos
E fui para Sidney Sheldon, li quase todos os livros dele, perfeito. E aí, nisso foi indo, né? Quando eu pego um livro assim, ele é grosso, nossa, e tem mais um detalhe. Quando eu pego o livro, a primeira coisa que eu faço é isso aqui. Dá uma cheirada. Dá uma cheirada. Entendeu? Aí só pelo cheiro eu já sei ali se aquele livro é legal ou não. Não me perguntem como é que eu sei que eu dou uma olhada. Sim, e nessa casa onde eu morava, que tinha um ninho de corujas, eu fiz uma sala só para minha leitura. E bom que eu fiz 2 colunas, tipo aquelas colunas gregas, uma parte assim em cima e era só estante. Então ali tinha todos os meus livros, tudo. E eu pelejava para minha filha, para meu marido ler e eles não gostavam, né? E aí foi indo, eu vim embora para o apartamento, trouxe meus livros, tem ali uma estante cheia de livros. E hoje meu marido lê de 3, 4 livros, gente. Entendeu? A minha filha está aqui a coleçãozinha ali dos livros dela. Ela está apaixonada pelo livro. Eles começam a ler biografias. Então meu marido começou. Ele leu a biografia de Walt Disney. Gente, o livro é assim, tem mais de 1000 páginas, e ele leu. A minha filha está lendo agora a biografia daquela menina que matou os pais. Suzane von... Isso, pronto. Ela está lendo. Então, ela já leu vários livros. Então, isso para mim é muito gratificante, entendeu? Aí eu dei uma parada de ler livros. Eu digo, bom, o que eu fazia, eu saía, agora eles estão lendo. Quer dizer, quando a gente tenta, a gente não consegue porque a gente está forçando alguma coisa. Isso. Mas aí você continua. Como eu não dei mais, né? Não fui mais. Hoje são leitores exímios, eles dois, né? E hoje, na parte essas filosofia, dessas coisas que a minha filha e o meu marido se identificam muito. Eles dizem que eu sou voadinha, entendeu? Eu não estou aqui nesse mundo, eu estou, certo? E hoje o meu marido ele veio contar uma história de um livro de filosofia. Aí, como era Dia dos Namorados, ele trouxe a história do que antes nós tínhamos 2 cabeças, 4 braços, né, 4 pernas, e a gente andava unido. E houve não sei o que foi, me lembro não, uma briga, e eles queriam alcançar os deuses do Olimpo. E aí uns foram subindo em cima dos outros e fizeram aquela pirâmide de gente até chegar lá em cima. E aí o deus que estava lá não queria isso e jogou um raio, e nesse raio partiu essas pessoas em 2, né, que tinham 4 braços. Por isso que vem a história, né, que era a história que ele estava contando sobre o Dia dos Namorados, que as pessoas ficam procurando a sua outra metade, né, que foi justamente esse raio que partiu, né, e aí aí a história é tudo bem, bonitinho, né, mas o que eu queria relatar era que ele está lendo filosofia. Meu marido, onde que meu marido ia ler filosofia? Entendeu? Então, o que a gente faz, a gente pode não, como é que se diz, perceber, mas a gente está influenciando, sim, as mudanças, né? Nem que seja sutilmente, uma hora ela surge assim. Eu acho que é bem importante a gente perceber isso, porque da mesma forma que a gente não quer ser forçada a nada, a gente também não pode forçar o outro, né? E às vezes a gente fica ali forçando, né? Mas tem que respeitar, não adianta. Cada um tem o seu processo. Eu costumo dizer, Doris. Não, eu só queria perguntar, que falou de alguém, é Mirella Flower? Como é que é? Mirella Flower. Mirella Flower. Flower de flor? Mentirosa. Não, é Mirella Flower, na verdade. Flower, deixa eu escrever aqui para você. Ela é húngara, se eu não me engano. É ela que começou essa história aí do movimento do Sagrado Feminino no Brasil. Eu vou levar para vocês um link da playlist que eu estava assistindo com o Gustavo. Ela fala de tudo um pouco, é bem legal. Ela que começou, sabe, lá nos anos 90 já, ela fazia esses círculos. Não sei se vocês conhecem a Teia de Teia. É da Mirella, ela que organiza ali os eventos, que toda lua cheia, se eu não me engano,
ela faz esses grupos, né, de mulheres para se reunir e ali fazem os círculos. Mirella Faur. Ela é húngara, se eu não me engano, mas é naturalizada brasileira. Já faz muitos anos que ela mora no Brasil. Achei. Não, Eu mando para vocês lá. Ela tem um livro que chama Legado da Deusa. Eu não sei se eu não tenho esse PDF ali. É bem legal. E ela que foi, assim, sabe, a grande precursora no Brasil, né, do Sagrado Feminino. Eu acho que eu tenho um livro dela que eu já procurar. Pois eu tenho muitos livros, aí eu vou ter que dar uma olhada. Mas isso aí que você estava falando, Isa, é bem interessante, porque assim, todos nós estamos evoluindo, né? E não dá para dizer se um está preparado para me acompanhar ou não, sabendo que está todo mundo no processo de evolução, né? Aí tem pessoas que vai estar no mesmo nível que você, tem pessoas que não, né, vai estar, e nisso está todo mundo nesse processo, né? Independente de qual rumo esteja indo, mas é um processo evolutivo, né? E eu não posso chegar para o outro e aceitar que ele entenda isso que eu estou falando, porque o processo dele pode não estar no mesmo nível que o meu, né? A gente pode não estar no mesmo processo. Então tem que ter essa coerência de que nem sempre o que é bom para mim é bom para o outro. Então tem que esperar, porque o outro deve estar no caminho dele, né? Se não estiver também. O mesmo processo é o certo, né? Isso mesmo. Uhum. Vai que quando a Eva chegou e disse para o Adão comer a maçã, o Adão não estava no processo dele, né? Tem jeito, viu, Érica? Tive que falar. E aí, Raquel? Uma coisa que eu vi que foi... Pode falar. Uma coisa que eu achei muito interessante, que eu vi há pouco tempo, é que é da gente se entender, pensar no despertar, né? Que agora nós estamos nesse momento de despertar e que vieram outras antes de nós, outros, né? Que despertaram antes de nós, da mesma forma que outros despertarão depois de nós e talvez até por intermédio nosso, né? Então, é muito interessante a gente pensar nesse processo também com mais respeito, né, em relação ao outro, né? Essa questão que a gente tem falado muito, né? Que a gente não quer ser forçada a nada. Às vezes eu sou um pouco a chata. Olha, você já viu isso? Aí fico perturbando, né? Ah, você tá vendo isso? Tá vendo isso? Mas a pessoa que tá ali, ela tá de saco cheio desse assunto, porque não é a hora dela, né? Da mesma forma como esse assunto chegou para mim, eu também ficava, isso não é relevante, isso não é importante. Então, tudo chega para a gente na hora que a gente está preparado, né? Para estar com o terreno pronto para semear essa sementinha aí, para ela florir, né? Então, é interessante a gente respeitar o processo os do outro, né? dos outros, né? Às vezes é difícil, né? Às vezes a gente vem com um pouco dessa ideia do fanatismo com que a gente foi criado, né? Eu não sei como foi em relação à religião para vocês, mas é algo que é imposto, não tem muito estudo, é assim, pronto, acabou, e às vezes a gente tem um pouco desses resquícios na nossa fala também, né? Também quando a gente fica empurrando lá pro outro, olha, né? Então é importante também a gente parar um pouquinho para analisar como que a gente está levando esse despertar para outra pessoa, né? Aqui em casa a gente deixa aqui bem à vontade. Eu não sei se eu já falei para vocês, eu sou budista, a minha filha é evangélica e o meu marido é católico. E todo mundo se dá bem, entendeu? Cada um respeitando. Boa, né? Respeitando a diversidade, né? Isso, com certeza, né? Aí a minha filha, às vezes, ela traz algum comentário, aí eu vou e falo, ela, mãe, não se envolva. Ops, desculpa, mas eu tenho que colocar o meu ponto de vista, né?
Então, mas nessa eu acho que assim, nessa mudança nossa, porque nós éramos católicos, mas eu sempre questionei, sabe? Eu digo, por que tem que ir para a missa? Por que o padre repete a mesma coisa, entendeu? E eu questionava muito isso com minha mãe. Minha mãe tinha assim, uma metodologia para ensinar a gente, com o conhecimento que ela tinha, que a ideia para a gente poder ir para a missa, né? Ir à missa. Ela chegava e dizia, se você não vai para a missa, o que acontece? Né? É a mesma coisa de você ter um namorado, né? E esse namorado liga para você todos os dias e diz, eu te amo, e nunca vem aqui. Você acredita nesse amor dele? Aí era uma explicação bem plausível, né? Aí ia, mas mesmo assim. E daí, quando eu resolvi, que eu achava que o Deus esse Deus que me era apresentado dentro da igreja, eu nunca gostei dessa história do pecado, sabe, tinha coisas em mim, eu fui coordenadora de igreja, sentava assim, discutia com o padre, não, padre, tá errado, isso não é assim não, tal, entendeu? E daí a minha filha também foi indo, começou a frequentar a igreja, esqueci, na Videira, né? E aí, quer dizer que eu nesse processo todo, acho que o único que perdeu foi, não sei se perdeu ou não sei, hoje eu vou olhar com isso aí com mais carinho, por isso que eu gostei desse Silêncio dos Homens, porque eu não vou mais à missa, e ele sozinho também não vai. Entendeu? Então, eu vou ter que dar uma olhada, uma revisada, entendeu? Ver como é que está essa parte espiritual dele, né? Sei que ele diz que faz as orações dele, né? Essa coisa de respeitar o outro, mas aí eu vou dar uma olhada direitinho como é que tá, para que a gente não se perca, que não é a questão de você ter um mentor, ter um pastor ou um padre, mas às vezes é bom você ter algo com o que se agarrar, né? Algo para você, vamos assim dizer, não é ser perdida, mas algo que combine com aquilo, né? Conectar, né? Algo que conecte, que você é algo que te faça, né, crescer, né? Despertar para essa evolução, né? Então, gostei. Pronto, para mim hoje vai ser fazer uma ressignificação da religiosidade. Era essa palavra que eu estava procurando antes. Ressignificar. Né? Isso que a gente precisa, em todos os aspectos. Né? Verdade. Raquel, você consegue falar? Quer falar alguma coisinha? Tá quietinha? Não dá para ouvir. Ela escreveu aí. Então, a gente estava falando ali de fazer o grupo, vamos fazer. Eu vou fazer assim só com nós aqui que estamos mais, né, todo dia aqui na roda, daí conforme as mulheres forem vindo, se elas quiserem participar, tá? Daí a gente faz essas trocas de material, tá bom? Ok. Tá? Então, acho que vamos encerrar por hoje. Já 10 horas. A gente já começou já 10 horas. Hoje a gente falou. Nós começamos um pouco mais tarde. A mais gente falou antes e depois, né? Hoje foi antes e depois. Mas que foi nada, mesmo, foi muito bom. Acho que a gente fazendo o grupo, a gente vai acabar só lendo aqui mesmo e continuar os papos lá no grupo. É verdade. Mas você sabia que uma extensão da roda. O que eu acho legal é assim, quando a gente vai, o que eu estou achando bem legal é que está sendo isso que a gente está conversando aqui, está sendo levado lá para fora, entendeu? O mundo está vendo.
que eu acho que essa nossa roda de conversa, eu tenho certeza que quantas pessoas não queriam estar agora nesse momento, que vão nos ouvir lá, né, no canal, e quantas não queriam dar uma resposta, né? Eu acho que o legal é isso, é a gente colocar a nossa fala aqui, até para valorizar aquilo que a gente vinha falando sobre a sororidade. O que nós temos aqui é um grupo que, como a Doris falou, e no começo eu já disse para a Izinha, que nós aqui somos um banquete, sabe? Cada uma chega com um prato e é oferecido. E não precisa ser o mesmo prato, porque cada um, né, vai trazer o seu prato e aqui a gente vai, né, compartilhar, fazer a degustação de tudo isso e quem sabe ensinar as receitas umas para as outras, né? Isso mesmo. Eu acho. Uhum. É muito gostoso. Adoro isso. Essa partilha. Ainda bem, sabe, que eu saí dessa zona de conforto, porque é uma zona de conforto, né? A gente ficar ali sozinha, daí, eu sou uma bruxa solitária. Que bruxa solitária, mulher? Vai pro mundo, né? Eu entendo a importância, não me entendam mal, sabe? Não digamos, menosprezando a importância da solitude, porque eu sei como isso é importante, né? Tem processos que a gente tem que fazer ali quietinho, mas chega uma hora que você precisa, né, ir para o mundo e conversar com mais pessoas, né? Porque faz parte, né, do processo de evolução. A gente não consegue evoluir sozinho, né? A forma de colocar em prática aquilo que a gente adquire quando está sozinha, né? Porque a gente só vai estar de fato a hora que a gente tiver convivência com os outros e os outros sendo o que a gente estava falando, né? De outras perspectivas de vida e ainda assim você conseguir plantar a sementinha dentro da pessoa, entendeu? Trazer um ponto de vista que, peraí, eu nunca tinha pensado dessa maneira. Então, somente esse contato interpessoal existe essas trocas, né? Mas senão a gente fica muito alienado, né? A gente fica alienado só no nosso mundinho. Acaba criando uma bolha, né? É muito bom a gente ter o nosso tempo para se resguardar, ficar ali, mas você não pode ficar muito tempo, cuidado. Pode equilibrar, né? Sai um pouco com a cara no sol. Como? Sai um pouco com a cara no sol, né? É verdade. Bota a cara no sol, né? É isso aí. Muito bom. Mas então, vamos encerrar por hoje, mulheres. Vou deixar um gostinho para a semana que vem e eu vou fazer o grupo, tá? Amanhã já eu faço. Tem que deixar esse gostinho, né? É isso aí que vai instigando o nosso pensamento. Né? É isso mesmo. Gratidão também, Raquel. Obrigada, mulheres. Tenha uma ótima semana, viu, Doris? Obrigada pela tua leitura. Tá? A gente continua a nossa conversa, tá? Beijo. Um beijo. Tchau, meninas. Uma boa semana, tá?